Glória a Deus, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É com prazer, com muita alegria que a gente pode chegar mais uma vez até a sua vida, até a sua casa, enfim, aonde você estiver assistindo, ouvindo essa mensagem. Saiba que o foco dessas mensagens tem um foco apenas, ou seja, que você seja edificado, você seja um homem, uma mulher que seja edificado pela palavra de Deus. Uma simples mensagem, mas que pode fazer toda a diferença na sua vida. E hoje eu quero falar um pouco sobre Deus que nos livra. Sim, é Deus quem nos livra. Eu quero usar um texto no livro de Daniel, que no capítulo 3, versículo 16 ao 18, uma história muito, para muitos ela é conhecida, para alguns não tanto, e eu creio que se você ainda não conhecia essa história, você vai conhecer hoje. Você vai ter essa oportunidade de ouvir e depois meditar. Convido você a não ficar só nas palavras que eu estou lhe falando, mas pegue a sua Bíblia, se você tiver um aplicativo, vá lá no livro de Daniel e você pode ler todo esse contexto. Eu só quero me ater em 3 versículos aqui. No versículo 16 do capítulo 3 de Daniel diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. É um cenário aqui desses 3 homens que estavam ali nesse império, nesse governo, e surgiu uma lei deste rei, não diretamente que o próprio rei ele fez, mas, ou seja, as pessoas que estavam ligadas a ele e que criaram uma lei para prejudicar a vida desses homens. Prejudicar a vida deles porque eles eram pessoas que criam em Deus, serviam a Deus, tinham Deus como aquele que cuida deles, que guarda eles, que sustenta eles. E eles faziam toda a diferença nesse governo. Por isso eles armaram uma situação, as pessoas que que não gostavam deles, criaram uma situação junto ao rei para que baixasse um decreto, e nesse decreto eles deveriam adorar a uma imagem, adorar a imagem desse rei. E eles tinham bem claro que o único que eles se dobrariam, o único que eles iriam adorar era Deus. E foi feito um decreto, então, que aqueles que não se dobrassem diante daquela estátua seriam lançados dentro de uma fornalha ardente. Você consegue imaginar esse cenário? Sendo feito uma fornalha, uma fogueira grande, e as pessoas que não se dobrassem, apenas elas teriam que se dobrar, ou seja, prestar culto a esta imagem. E esses homens, esses jovens, eles decidiram: nós não iremos nos dobrar a não ser diante do nosso Deus. E eles deixaram bem claro para o rei: fique sabendo, rei, que o nosso Deus, ele é capaz de nos livrar dessa fornalha. E se você for ler o contexto, você vai ver mais adiante que Deus livrou eles da fornalha. Eles foram lançados na fornalha ardente, ou seja, a fornalha ela foi aquecida 7 vezes mais até por causa dessa situação que eles desafiaram, em outras palavras, esse decreto. E as pessoas que os lançaram na fornalha foram queimados fora já da fornalha por causa do fogo tão forte que era. E eles não se chamuscou nem um fio de cabelo, não teve nenhum cheiro de queimado na vida deles, porque Deus estava com eles lá naquela fornalha. E Deus esteve com eles ali assim, livrou-eles daquela situação, porque eles confiaram em Deus. O que eu quero chamar a sua atenção, o que Deus colocou no meu coração, como esses jovens falaram para o rei, que ele queria que eles se dobrassem diante dele, e eles não se dobraram. E eles deixaram bem claro que eles jamais iriam prestar culto aos seus deuses. O que me chama a atenção nesse texto é que quantos deuses têm se levantado nesses dias que querem que nós nos dobramos a eles? Sim, o Deus do pânico, o Deus do medo, o Deus da falta de perdão, o Deus da amargura, o Deus do ódio, enfim, são tantos deuses que têm se levantado no nosso dia a dia,
e que eles querem que nós prestamos culto a eles. E com isso, ou seja, a nossa vida, com certeza, vai ser mais prejudicada do que talvez a gente já tenha sido. E eles se posicionaram diante de um decreto que ia causar a morte deles. Ou seja, eles não estavam preocupados com a morte, mas eles estavam convictos de quem era o Deus que poderia livrá-los. E eles falam para o rei: ó rei, fique sabendo, o nosso Deus, ele é capaz de nos livrar. E se ele não nos livrar, ou seja, mesmo se ele não nos livrar, nós continuamos a servir a esse Deus, mas não vamos nos dobrar diante dos teus deuses. Meu amado, minha amada, nós vivemos num tempo de tanta confusão, de tanta angústia, de tanta dor, sofrimento, tantas situações adversas que vêm no nosso dia a dia que querem que nós nos dobramos a elas. E nós não podemos nos dobrar a essas situações. Não. Eu desafio você a permanecer firme, inabalável, crendo em Deus, o Deus que te pode livrar em qualquer situação. O Deus que nos livra em qualquer situação, seja lá qual for. Pastor, mas eu já estou com diagnóstico de poucos dias de vida. Não importa o diagnóstico, não importa aquilo que você recebeu, o que importa é em quem você crê, aquele que pode te livrar. Sim, ele pode nos livrar não só de um coronavírus, não só de uma peste, não só de guerras, de lutas, mas ele pode nos livrar em qualquer circunstância. Então medite nessa palavra, veja o exemplo desses jovens e a vida deles nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma, porque eles decidiram não abrir mão da verdade, não abrir mão daquele que poderia e livrou eles. E esse Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha ardente é o mesmo Deus que está hoje comigo, com você, que pode nos livrar de qualquer situação. De qualquer situação. Creia nisso. Abra o seu coração para este Deus e com certeza Ele fará toda a diferença na sua vida. Não importa, eu creio que a situação que eles estavam vivendo nem se compara à nossa situação. Mas saibam que virão deuses que vão vir com ordens querendo que a gente se dobre. Mas seja convicto, esteja convicta. Não se dobre a deuses que querem destruir a sua vida, mas fique com Deus vivo, verdadeiro, porque Ele te ama, Ele te sustenta, Ele te guarda em todos os momentos. Vamos orar nesse momento. Convido você para orar junto comigo. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor é quem cuida de nós. O Senhor é quem nos livra, o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem opera tudo em nós. Pai, muito obrigado porque o Senhor já nos deixou exemplos que nesse mundo virão deuses, surgirão deuses que queiram que nós tiramos o foco do Senhor e nos dobramos a eles. Mas nós vamos permanecer firmes, inabaláveis e sempre nos dobrando diante do Senhor, porque o Senhor é digno de receber toda a nossa adoração. Pai, que os céus estejam abertos sobre a casa desse meu amado, desta minha amada, daquele que me ouve e me assiste, que os céus estejam abertos, liberando saúde, liberando paz, alegria, ânimo, esperança, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que queiram tirar eles do foco do Senhor, ó Pai, sejam destruídos, anulados agora, Pai, impossibilitados de agir nessas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Um forte abraço a você, uma vez mais, permaneçam abençoados em nome de Jesus.